Olá, amigos. O tema da nossa aula de hoje é planejamento e orçamento empresarial. Bem, para entendermos planejamento, nada melhor do que entendê-lo no contexto das funções administrativas. Então, a administração, de uma maneira genérica, ela tem 5 funções básicas. Alguns autores, na verdade, colocam apenas 4 funções básicas, quais sejam planejamento, organização, direção e controle. Nesse caso está aparecendo uma a mais que, na verdade, para outros autores, ela fica diluída tanto em termos de organização quanto direção, que é a constituição de pessoal. Então, aqui a constituição de pessoal é apenas uma maneira de ressaltar a importância dos recursos humanos dentro de uma organização. Muito bem, então o planejamento, podemos dizer, é uma das funções administrativas. E o que mais? Será que é aleatória essa ordem? Ou existe, na verdade, alguma ordem entre as funções? A rigor, a administração começa pelo planejamento, quer dizer, existe sim uma ordem. E o que vem a ser, então, planejamento? Poderíamos definir planejamento de vários modos diferentes. Então, vejamos aí algumas definições. Desenvolver de maneira imaginativa novas potencialidades de lucro e melhorar as atividades geradoras de lucros já existentes. Nota que essa é uma definição muito voltada ao mundo das empresas em si, ou seja, dos negócios lucrativos, nos negócios que objetivam lucro. E, na realidade, o planejamento ele não se prende exclusivamente à questão do lucro. Então, o desenvolver de maneira imaginativa novas potencialidades de lucro já ressalta o quê? Que o planejamento sempre vai estar voltado para o futuro e vai sempre estar voltado a, no futuro, ter uma empresa melhor. Então, daí, melhorar as atividades geradoras de lucros já existentes. Como mais nós podemos entender planejamento? Estabelecer sistematicamente os objetivos relevantes da empresa e formular estratégias e planos realistas para alcançar os objetivos. Traduzindo, o que quer dizer isso? Estabelecer sistematicamente significa você atuar de uma forma rigorosa em termos de saber quais são os seus objetivos mais importantes, aonde você quer chegar e entender o modo de chegar a esses objetivos. Então, isso que é formular estratégias. Então, quando falamos em formular estratégias, na verdade, isso significa o quê? Encontrarmos os caminhos, os meios necessários para que alcancemos esses objetivos. Planos realistas para alcançar os objetivos. Então, significa também o quê? Que as coisas devem caminhar dentro das possibilidades, dentro do que realmente é possível. De nada adianta exagerar nas expectativas do futuro se os objetivos forem inatingíveis, quer dizer, não consigo chegar a eles de modo algum. Bem, o que na verdade então é necessário planejar? O que nós precisamos antever em relação ao futuro e estarmos mais preparados em relação a esse futuro. Existem, na verdade, 2 tipos diferentes de variáveis que interferem na atividade empresarial. Então, há variáveis chamadas variáveis internas, também chamadas endógenas ou ainda controláveis, quer dizer, esses 3 termos funcionam como equivalentes, tanto faz eu falar variáveis internas, variáveis endógenas ou controláveis. Então, neste grupo de variáveis, teremos algumas características que veremos adiante. Já há um outro grupo de variáveis chamada
chamado de variáveis externas, ou ainda exógenas, ou também não controláveis. Portanto, variáveis externas, variáveis exógenas e também variáveis não controláveis têm o mesmo significado. Ambas funcionam como equivalentes, sinônimos. Muito bem, então, quanto às variáveis controláveis, o que são essas variáveis controláveis? Quais são as características delas, variáveis controláveis? São elas, variáveis controláveis, aquelas que podem e devem ser manipuladas e planejadas pela administração. Quer dizer, é aquele grupo de variáveis em cima das quais a administração tem o poder de decidir, ou ao menos o poder de alguma forma, influenciar essas variáveis. Quer dizer, as empresas, sobre as variáveis controláveis, têm, no mínimo, algum domínio, ou o total domínio. Por exemplo, uma empresa pode ou não decidir quais produtos vai elaborar, quais produtos ela vai se dedicar. É uma decisão que está dentro do âmbito das próprias possibilidades da empresa. Ainda em relação aos produtos que ela resolveu produzir, ela pode decidir que quantidade produzir de cada produto? Ela pode decidir em que local produzir? Em qual mercado que ela vai atender? Enfim, existem variáveis que estão ao alcance da empresa em termos de decisão. Essas, portanto, são as tais variáveis controláveis. Complementando, são aquelas sobre as quais a administração tem poder de decidir. Tem efeito no curto, no médio e no longo prazo. Quer dizer, não é o prazo, então, que vai ser determinante de se a variável é controlável ou não. Até porque o efeito dessa variável, pode se dar no curto prazo, no médio e também no longo prazo. Quer dizer, você pode ter uma decisão momentânea, por exemplo, como mudar o prazo o prazo concedido aos clientes para pagarem por vendas a prazo, de 60 para 30 dias. Quer dizer, é uma decisão que vai ter um efeito no curto prazo. Do mesmo modo, você pode ter a decisão de implantar uma nova fábrica. Esta já tem um efeito de longo prazo. Quer dizer, embora todas sejam variáveis controláveis, o efeito ele pode se dar nos vários prazos possíveis. Já as variáveis não controláveis, quais são? Aquelas, né, que, a rigor, não têm as características das controláveis. Quer dizer, se nas controláveis a empresa pode decidir, já nas variáveis não controláveis, são aquelas em que a administração não pode interferir. Quer dizer, elas estão relacionadas ao ambiente externo da empresa. Que tipo de variáveis, então, existem, afetam os negócios e acabam tendo efeitos dentro desses negócios, mas a empresa não pode fazer nada em relação a elas. Por exemplo, será que o clima tem algum efeito quando falamos de vendas de roupas de inverno? Evidente que sim, mas a empresa não tem o poder de controlar esse clima. Portanto, é uma variável que está fora do alcance da empresa. Da mesma forma, será que para uma empresa exportadora a taxa de câmbio é uma variável importante? Então, à medida que o dólar vale a R$ 2, $1 milhão vai significar R$ 2 milhões. À medida que vale a 2,50, isso passa a valer R$ 2,5 milhões. Quer dizer,
isso afeta a empresa, tanto se estivermos falando de um valor importado, de um valor exportado, de uma dívida em moeda estrangeira. Quer dizer, os efeitos do câmbio para uma empresa podem existir e podem ser variáveis, assim como, em alguns casos, se a empresa é totalmente destinada ao mercado local, muito provavelmente o câmbio não será uma variável que afete os seus negócios. Então, do mesmo modo que as variáveis controláveis, o efeito pode se dar nos mais diversos prazos, tanto curto, médio como longo prazo. Muito bem, então, quanto às variáveis não controláveis, evidente que quanto às variáveis controláveis, né, a empresa, já que pode decidir, deve acompanhá-las. Agora, quanto às variáveis não controláveis, se a administração não pode decidir em relação a elas, o que a empresa deve fazer na hora de planejar no tocante a essas variáveis não controláveis? Quanto a essa questão, não há uma única teoria, uma única resposta. Na verdade, existem dois modos de pensar em relação às variáveis não controláveis. Então, o que se chama teoria de mercado, na verdade, aborda essa questão de que maneira? Né? Que se a administração nada pode interferir em relação a essas variáveis, não há por que incluí-las dentro do seu planejamento. Quer dizer, o planejamento, uma vez que a empresa não pode fazer nada para modificar essas variáveis, por exemplo, a inflação, né, ela pode interferir na vida de uma empresa ou não? Evidente, né, que sim, né, tanto nas compras, quanto nas vendas, quanto nas despesas. À medida que haja inflação, nós temos distorções nos resultados. E não há como fazer com que a empresa possa modificar essa situação. Então, a teoria de mercado entende a administração com papel passivo em relação a essas variáveis, quer dizer, nada há por fazer em relação a elas, logo não devem ser incluídas no planejamento. Já a teoria do planejamento e controle já aborda essa mesma questão de um modo totalmente diferente. Ainda que as variáveis não controláveis, elas não possam ser controladas pela empresa, quer dizer, não há como a empresa interferir em relação a elas, a empresa não deve adotar uma postura passiva com relação a essas variáveis. Né? Então, a teoria do planejamento e controle entende que a administração prevê os eventos futuros e prepara planos condizentes. Quer dizer, na verdade, embora eu não saiba qual vai ser a inflação do ano que vem, eu precisaria ter uma noção, uma ideia, ainda que não precisa, de qual vai ser a inflação do ano que vem, para que eu possa perceber e estar preparados para os efeitos dessa variável sobre os meus negócios. Logo, embora a empresa não tenha a rigor como interferir nessas variáveis, ela precisa estar preparada para elas. É o que nos diz a teoria do planejamento e controle. Então, o papel da administração envolve decisões baseadas na avaliação de acontecimentos externos futuros. Enfim, é isso que, na verdade, se chama elaborar cenários, quer dizer, para essas variáveis fora do controle da empresa, o planejamento precisa, então, fazer prognósticos, até para que, dentro
desses prognósticos, né, dentro dessas antecipações de como essas variáveis ocorrerão no futuro em termos quantitativos, qual será o efeito delas sobre os negócios da empresa. Portanto, o planejamento dessas variáveis ganha, segundo a teoria do planejamento e controle, uma importância extrema, né? Uma importância realmente grande. Muito bem, na realidade, se há ambas as teorias e há defensores para ambas, na prática, a postura administrativa tende a ficar em nenhum dos dois extremos, né? Então, podem existir significativas diferenças na aplicação das teorias conforme a variável ou a atividade. Por exemplo, para uma variável tipo clima, que não exista a menor condição de fazer previsões de médio e longo prazo, a empresa pode adotar uma postura mais passiva, ou seja, adotar a teoria de mercado. Agora, para uma variável como, por exemplo, o câmbio, se ela for relevante para a atividade empresarial, aí sim ela adotaria a teoria do planejamento e controle. Enfim, na realidade, não necessariamente uma empresa, quando elabora o seu planejamento, vai agir de modo uniforme, abordando só a teoria de mercado ou só a teoria de planejamento e controle. Ela pode fazer isso de uma forma mista. Porém, é importante que, quanto mais capacidade de previsão existir em relação às variáveis não controláveis e quanto melhor for o uso dessas informações, tanto mais o planejamento vai ser útil em termos de os objetivos de fato conseguirem ser atingidos. Então, quanto mais a administração puder atuar próximo à teoria do planejamento e controle, maiores serão as reduções da aleatoriedade, ou seja, da total escuridão, né, do não fazer a menor ideia do processo administrativo, e maior a importância da competência da administração, ou seja, aquela administração que realmente procura entender o negócio dentro do seu todo e procurando saber quais são as influências possíveis no negócio, vindas dentro do próprio negócio ou fora delas, ou fora dele, quer dizer, através das variáveis não controláveis, quanto mais capacidade, então, existir de prever essas variáveis e utilizá-las para um bom planejamento, tanto melhor. Muito bem. Então, voltando às características básicas do planejamento, que, além das definições que nós vimos ali atrás, nós podemos dizer com relação ao planejamento quais são as suas principais características. Então, na verdade, o planejamento está sempre ligado à decisão de uma maneira direta e é voltado também para o futuro. Essas características valem sempre que falamos de planejamento. Então, ele está diretamente ligado à decisão e associado ao futuro. E as dimensões no tempo, elas podem mudar. Então, podemos fazer tanto o planejamento a curto prazo, e nesse caso estamos falando do planejamento tático, quanto médio, planejamento operacional, quanto no longo prazo, planejamento estratégico. Quer dizer, temos planejamentos feitos com diferentes horizontes temporais. Então, para aquele planejamento mais do dia a dia de uma empresa, de prazos de efeitos, né, bem curto, então esse planejamento é o tático, é o do dia a dia. Já o planejamento operacional se refere àquelas questões que influenciarão por um prazo maior. Agora, aquelas questões que
estão relacionadas a um horizonte temporal de muitos anos, essas são aquelas questões relacionadas a planejamento estratégico. E o planejamento ele é aplicável tanto a planos periódicos como a projetos. Então, o que significa planos periódicos? Nós podemos ter os nossos planos estabelecidos dentro de um período de tempo, com início, meio e fim. Então, quando eu falo, por exemplo, do orçamento do ano de 2013, no nosso próximo ano, eu estou estabelecendo um horizonte temporal que começa dia 1º de janeiro de 2013 e termina em 31 de dezembro de 2013. Quer dizer, a nossa preocupação estará, portanto, relacionada a todas as ocorrências futuras dentro desse período, ano de 2013. E, evidentemente, devem existir subdivisões dentro desse prazo de um ano. Muito bem, então, além de aplicarmos o planejamento a tempo, ou seja, a planos periódicos, nós podemos também aplicar a projetos. Qual é a diferença, então, entre estabelecermos um plano correlacionado a um período de tempo, com início definido e término definido, e um plano que, na verdade, é um projeto? Então, no projeto, o que pode ocorrer? Não há essa mesma amarração de tempo. O projeto não tem um tempo no calendário preciso para iniciar e findar. E projetos podem variar muito na sua extensão. Nós podemos ter projetos que durem 1 mês, 2 meses. Podemos ter projetos que durem vários anos. Portanto, o planejamento ele pode tanto estar voltado para períodos de tempos pré-estabelecidos, como para projetos em que o tempo é variável. Ele pode ser tanto um projeto de curta duração, como um projeto que invada vários anos. Então, essas características elas são muito importantes para quando falarmos em orçamentos, fazermos a ligação entre os planos chamados periódicos e os planos relativos a projetos. São coisas diferentes, mas que, entre elas, têm relação direta. Muito bem. Então, quando falamos de planejamento, o planejamento estratégico é um segmento de planejamento voltado ao longo prazo. Quer dizer, os efeitos do planejamento estratégico ocorrem a longo prazo. Muito bem, então quando nós, por exemplo, definimos uma nova fábrica, o local dessa nova fábrica é uma decisão cujo efeito vai perdurar por muito tempo. Se essa decisão foi boa, foi bem tomada, os resultados tenderão a serem benéficos para a empresa no longo prazo, quer dizer, vão influenciar vários exercícios sociais. Ao contrário, se a decisão foi mal tomada, se existiu erro de planejamento, o que vai ocorrer? O efeito desse erro vai perdurar por diversos exercícios. Portanto, aqui é uma questão bastante delicada do planejamento estratégico, exatamente porque os efeitos desse planejamento ocorrem por longos períodos de tempo. Quer dizer, eu reverter uma fábrica, eu mudar de localização, acaba acarretando num prejuízo muito grande. Logo, é o tipo da decisão que, se eu errar, vou pagar muito caro por isso. Ok? Quer dizer, o planejamento estratégico está, portanto, diretamente associado aos objetivos de longo prazo da empresa. Portanto, se
o planejamento? É olhar para o futuro e, dentro desse futuro, procurar atingir os objetivos, né, caminhar no sentido de conseguir esses objetivos. O planejamento estratégico está voltado justamente aos objetivos de longo prazo. Então, ele é necessário para que os objetivos de longo prazo sejam atingidos, né? Que nós consigamos enxergar a empresa no futuro e, antecipadamente, já tenhamos uma ideia do que queremos para o futuro. Isso vai ajudar que esse futuro seja favorável para a empresa. Ok? Bem, então, o que vem a ser estratégia? Né? A forma pela qual deverão ser alcançados os objetivos de longo prazo estabelecidos no orçamento, no planejamento, desculpem. Quer dizer, o planejamento é o quê? Enxergar a empresa no futuro e conduzi-la a objetivos. A estratégia, então, vem a ser os meios, os caminhos, a maneira que será feito, né, todo o esforço no sentido de conseguirmos os objetivos de longo prazo delineados ali no planejamento. Então, planejamento, na verdade, é alguma coisa que nunca está acontecendo no momento, né? Sempre que falamos em planejamento, imediatamente devemos associá-lo com o futuro. E no caso de planejamento estratégico, esse futuro terá um efeito de longo prazo. Portanto, a estratégia vem a ser o caminho que a empresa adota para conseguir chegar a esses objetivos de longo prazo. Quer dizer, para eu formular uma estratégia para a empresa, necessariamente eu preciso conhecer os objetivos de longo prazo dessa empresa. Então, para a sua implantação, é necessário que se conheçam os objetivos de longo prazo e a chamada missão da empresa. Então, o que vem a ser a missão? A missão da empresa, na verdade, é o objetivo estratégico mais importante, mais elevado dentro de uma hierarquia. Então, a missão define algumas variáveis importantes a tratar no processo de planejamento. Quer dizer, ao conhecer a missão da empresa, eu consigo entender o que para ela é mais importante. Explica por que a organização existe e qual a sua contribuição para o ambiente. Quer dizer, a missão deve necessariamente tratar desses pontos, né, do que, para que a organização existe e no que ela é importante para o ambiente. É a primeira diretriz estratégica a ser tratada. Então, é necessário que conheçamos a missão para, em cima dela, formularmos todos os objetivos importantes em sintonia com essa missão. Então, a missão, na verdade, vai ser o que se pretende a rigor da empresa. Eu posso, por exemplo, definir a missão de uma empresa de telefonia como atender aos diversos públicos das várias classes sociais e também empresas no tocante à sua comunicação com eficiência e eficácia, a preços competitivos. Então, note que dessa definição de missão, que não deve ser longa, né, mas deve buscar incluir o que de mais importante existe na empresa, nós devemos, então, capturar aqueles elementos, portanto, que passam a ser os mais importantes em termos de formularmos a estratégia de chegarmos aos objetivos compatíveis, coerentes com a missão. Quer dizer, conhecer a missão é de fundamental importância, por quê?
é conhecendo a missão que eu vou saber se realmente o planejamento está sendo executado de forma a atingir o que é mais importante para a empresa. Ainda em relação à missão. Quem é que define a missão da empresa? Aqui não há dúvida, né? Ela é imposta à entidade pelos donos. São os donos que, na verdade, têm o direito e até mesmo o dever de estabelecer para que a empresa existe. Que características mais ela deve ter? Ela deve ser simples e clara para ser entendida, tanto para clientes como colaboradores, fornecedores, etc. Quer dizer, a missão é alguma coisa secreta dentro da empresa? Não, exatamente o contrário. Ela deve ser o modo pelo qual, tanto dentro da empresa quanto fora dela, se entenda perfeitamente as razões da sua existência. Significa dizer, então, que se os próprios empregados da empresa conhecerem adequadamente, conhecerem com precisão a missão da empresa, o trabalho deles vai fluir de uma maneira muito mais interessante em termos de colaborar com a empresa como um todo. Quer dizer, quanto mais clara, quanto mais precisa, quanto mais fácil de entender for a missão, melhor funciona essa definição de missão em prol da boa administração da empresa. A missão também ela deve ter vida útil de longo prazo, quer dizer, não se altera a missão de uma organização com frequência. Nota então que aqui não significa dizer que a missão de uma empresa jamais possa ser alterada. Evidente que sim. Uma empresa, por exemplo, pode entrar num novo ramo de atividades, pode atender públicos que não atendia anteriormente, e nesse caso, se a variável é importante, evidente que isso acaba afetando a missão da empresa e, nesse caso, ela deve ser revista e, preferencialmente, deve ser reescrita de modo a adaptar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, o que se recomenda é que, no mínimo, uma vez por ano, se reveja se a missão continua adequada ou não, mas que não se mude a missão a todo momento, senão acaba se perdendo consistência com o próprio planejamento. Ok? E, ademais, né, essa revisão da missão ela é importante para que, no caso de mudanças importantes, elas sejam incorporadas. Muito bem, então o planejamento, ele tem aspectos dimensionais, quer dizer, coisas que nós podemos quantificar, ou seja, o tempo e a estrutura. Quer dizer, eu posso planejar em relação ao tempo e posso planejar em relação à estrutura empresarial. Aspectos comportamentais. Então, o que se entende por aspectos comportamentais? Né? Aqueles que mexem com as pessoas. Orientação para objetivos, participação, pressão. Então, com relação ao tempo, os planos periódicos, como nós já adiantamos, né, aqui é mais uma fixação, uma recapitulação, um complemento do que falamos anteriormente. Os planos periódicos ficam vinculados ao exercício social e às atividades normais da organização. Então, são planos de lucros ou de resultados, né, a curto prazo. Planos de lucros a longo prazo ou estratégicos. Quer dizer, os planos periódicos, eles podem mudar no tempo. Nós tanto podemos ter planos periódicos de um exercício social só, ou ainda podemos ter planos periódicos, quer dizer, que também tem um começo e final, mas com diversos exercícios. Então, podemos ter um plano de longo prazo que
diga respeito aos próximos 3, aos próximos 5 exercícios sociais, por exemplo. Nesse caso, são planos de longo prazo, ao contrário dos planos de curto prazo, que abrangem exclusivamente o próximo exercício social. Já os projetos são específicos com atenção voltada ao próprio projeto. Quer dizer, na verdade, o acompanhamento aqui é do projeto e não do exercício, começo e fim de tempo definido. Não, o projeto tem o quê? Definição de tempo para início, meio e fim, que necessariamente, né, não tem correspondência com o exercício social. Então, podemos, por exemplo, começar um projeto em agosto de determinado ano e esse projeto se estender até outubro do ano seguinte. Quer dizer, ele vai afetar, em parte, o ano atual e, em parte, o ano seguinte. E eles acontecem, portanto, junto com os planos periódicos. Quer dizer, embora o projeto seja planejado em separado dos planos periódicos, o que vai ocorrer? Vão existir interferências dos projetos com relação aos planos periódicos. Por exemplo, se eu inicio o projeto de construção de uma nova fábrica, evidente que antes eu preciso já ter captado recursos para isso. Enfim, se, por exemplo, eu preciso recorrer a um banco para financiar esse projeto a longo prazo, isso já vai ter influência no endividamento da empresa, assim como no fluxo de caixa. Vai existir uma entrada de caixa para que o projeto possa ser conduzido ao longo do tempo. Quer dizer, há uma interação entre o projeto e o plano periódico. Ou seja, quando iniciei o projeto em agosto desse ano, existiu então uma influência devido à entrada de caixa e ao nível de endividamento já em agosto do presente exercício. E à medida que esse projeto for exigindo desencaixes, esses desencaixes, né, esses pagamentos, afetam não só o projeto em termos de acompanhamento, mas também o nosso orçamento periódico de caixa, tanto do ano atual como do ano seguinte, ao longo do que o projeto vai sendo realizado. Ok? Quer dizer, ainda que sejam planejamentos diferentes, um relacionado a tempo definido e outro relacionado a projeto definido, existe uma interação, uma troca entre ambos, porque acontecem simultaneamente e ocasionam efeitos. Ok? Muito bem, então, em relação à estrutura, o que ocorre, como funciona o planejamento? A alta administração, ela estabelece os objetivos gerais, hipóteses de planejamento e diretrizes transmitidos às áreas subordinadas. Quer dizer, em função da missão definida, é a alta administração que vai estabelecer o que ela objetiva em termos gerais e repassar isso para os vários setores subordinados. Estabelece também as hipóteses de planejamento. Quer dizer, se uma variável exógena, o que é variável exógena mesmo? Variável externa, né? Aquela que não é controlável. Se a alta administração definiu que a inflação do próximo ano será de 5%, todos os setores dentro da empresa, todos os setores subordinados à alta administração, trabalharão com esse número, 5%, nem mais nem menos. Caso cada área trabalhasse com o seu número, com a sua hipótese, o que acabaria ocorrendo? Na hora de consolidarmos os planos,
acabaria não existindo uma maneira justa, lógica, coerente de se fazer essa junção das peças. Quer dizer, os objetivos gerais e também o que se coloca como hipótese é função exclusiva da alta administração e as áreas subordinadas receberão essas informações e procurarão trabalhar em cima delas. Muito bem. Como segue, então? Com base nas diretrizes, os responsáveis pelas unidades elaboram seus planos. Significa dizer o quê? Que o orçamento tem essa característica participativa. Como falamos na aula passada, existe a área de orçamento e projeções, não para que essa área de orçamento e projeções faça o orçamento para a empresa toda. Não, na realidade, esta é a área de coordenação do orçamento. Na realidade, o importante é que o orçamento seja feito, né, dentro de cada área pelos seus próprios responsáveis. Né? Então, estou usando aqui já o orçamento em termos de sinônimo de planejamento. Né? Então, o orçamento e planejamento têm exatamente essa mesma conotação, ok? Uma vez, então, elaborado o orçamento dentro de cada área, cada responsável da unidade apresenta seu segmento de plano à alta administração. Significa, portanto, que não é o fato de a área elaborar o seu orçamento que significa que este orçamento, este planejamento já é definitivo. Não, na realidade, ele precisa ser submetido à alta administração, que pode aprovar ou não esses planos. Quer dizer, esses planos são discutidos com a alta administração, que terá a função de validar os planos elaborados por cada um dos setores responsáveis ou não. E os planos aprovados, esses sim, né, após aprovados, têm sequência. Então, os planos aprovados de cada unidade são consolidados em planos para toda a empresa. Uma vez aprovado o plano de uma área qualquer, esse plano, então, é incorporado à empresa como um todo e, evidentemente, né, pode gerar efeitos em outras áreas, como veremos mais detalhadamente em momentos seguintes. Então, um bom planejamento precisa ter algumas características básicas. Não existe planejamento oral. Necessariamente, o planejamento precisa ser escrito, né? Precisa existir memória. O planejamento ele é formal, até porque é necessário que exista meio prático de você poder comparar se o que foi obtido lá na frente, lá no futuro, estava de acordo com o que você almejava ali no começo, quando você fez o planejamento. Portanto, um bom planejamento requer a formalização por escrito, né, dos objetivos de longo prazo. Quer dizer, esses objetivos não podem ser alguma coisa que só tramite verbalmente pela empresa. Eles precisam estar realmente definidos e formalizados, escritos, enfim, para que fique claro para todos os participantes. Em seguida, tem-se a declaração dos subobjetivos específicos necessários para alcançar os gerais. Então, nota que, na verdade, dentro de uma empresa, existem diversos objetivos. Alguns mais importantes, que são os chamados objetivos gerais, e alguns mais específicos, mais voltados às áreas de atuação, né, que são necessários para alcançar os objetivos gerais. Então, nós precisaremos ter também a
a declaração das estratégias para alcançar objetivos e subobjetivos. Significa dizer que, se estamos falando em longo prazo, se temos a definição dos objetivos gerais, temos a definição dos objetivos, dos subobjetivos, aqueles necessários, né, para que alcancemos o grupo de cima, isso já deixa claro que existe o quê? Uma hierarquia de objetivos. Objetivos mais importantes e objetivos menos importantes. E que para conseguirmos chegar a eles, é necessário então já termos definido o quê? As estratégias, os caminhos que vão ser necessários para atingirmos tanto os objetivos quanto os subobjetivos. Muito bem, o que mais um bom planejamento requer? Políticas para a adoção das estratégias. Né? Então, o que significa políticas para a adoção das estratégias? Precisamos já, de antemão, sabermos as formas como as estratégias serão implementadas. Então, não basta eu saber os caminhos, os meios pelos quais deveremos atingir os objetivos lá no futuro. É importante que saibamos também o que? O como vamos fazer para isso. Esse, então, é o significado de políticas para a adoção de estratégia. Muito bem. Então, o que mais que ainda é necessário? Expressão formal. Quer dizer, preciso ter também por escrito o quê? Os projetos planejados. Quer dizer, será que numa empresa existe só 1, 2 ou 3 projetos? Na realidade, nas empresas de modo geral, existem diversos projetos, há uma série deles. E esses projetos, uma vez planejados e aprovados, acarretam uma série de consequências para as empresas. Portanto, é imprescindível que saibamos quais são esses projetos planejados, que eles estejam devidamente formalizados, descritos em todos os seus detalhes, exatamente para que possamos saber as consequências no futuro. Nota, então, que há uma ligação lógica entre os eventos. Né? Então, uma vez sabidos, escritos os projetos planejados, nós precisaremos fazer o mesmo também. Quer dizer, precisaremos formalizar, deixar uma memória escrita do nosso plano a longo prazo, assim como também do plano a curto prazo, que se refere, no caso, ao exercício social seguinte. Então, o planejamento bem feito, ele acaba requerendo esses passos, ele acaba necessitando que tenhamos formalização e definições em separado para cada um dos assuntos. Quer dizer, para os diversos projetos existentes, há necessidade de formalização, de estar tudo escrito, tudo bem descrito, né? Assim como para o plano de longo prazo e o plano de curto prazo também. Muito bem, então, na verdade, nós podemos entender que existem objetivos gerais, que são aqueles, como anteriormente disse, os mais importantes para a empresa. Então, os objetivos gerais definidos pela alta administração, eles vão estar relacionados a objetivos econômicos, a empregados, proprietários, clientes. Quer dizer, em relação a cada um desses aspectos, vão existir objetivos gerais, objetivos globais da empresa do ponto de vista do que ela quer, do ponto de vista econômico, do que ela quer em relação a clientes. Será que a empresa ambiciona um determinado número de clientes? Ou ainda, será que
ela pretende deter um determinado número de clientes que sejam empresas de determinado porte, de grande porte, por exemplo. Enfim, precisamos definir esses objetivos gerais, os mais importantes, e os objetivos específicos vão ser exatamente aqueles que auxiliarão a empresa a conseguirem os objetivos gerais, quer dizer, os objetivos maiores, né, os mais importantes, eles acabam sendo atingidos à medida que objetivos específicos também sejam atendidos. Então, por exemplo, linhas de produtos, linhas de serviços, à medida que tenhamos objetivos, em termos de dizer com quais linhas de produtos trabalharemos, quais linhas de serviço, em que áreas geográficas, que nível de participação de mercado é objetivado. Então, um objetivo específico relacionado à participação de mercado pode, por exemplo, dizer respeito a se objetivar a liderança de mercado ou ao menos um percentual de participação. Então, um objetivo específico, por exemplo, pode ser obter uma participação de mercado superior a 20% nos próximos 3 anos. Então, nós estaríamos também definindo, né, o tempo para isso. Não só colocando o objetivo em termos de atingir um certo ponto, mas também o tempo necessário para isso. Administração de capital, retorno do investimento, margem de lucro, rotação dos ativos, enfim, nós poderemos ter diversos objetivos específicos que, uma vez obtidos, ajudarão a conseguir os objetivos gerais. Já a estratégia vai estar relacionada aos métodos de ação para atingir os objetivos gerais e os objetivos específicos também. Muito bem, então, ainda dentro das características de bom planejamento, é necessário que existam relatórios formais de desempenho distribuídos periodicamente por centros de responsabilidade. Quer dizer, de nada adianta fazer o planejamento se esse planejamento simplesmente será engavetado, não houver nenhum conhecimento em relação a ele, não houver nenhuma execução de fato do que for planejado. E para que possa, de fato, se chegar à conclusão de que o planejamento obteve ou não o que dele se esperava, são necessários relatórios formais de desempenho. Quer dizer, através dos relatórios de desempenho aqui, chegaremos à conclusão se os diversos objetivos foram ou não obtidos. E, muito importante, que esses relatórios sejam distribuídos exatamente nos setores avaliados, quer dizer, nas diversas áreas, nos vários centros de responsabilidade. E isso feito sempre, constantemente, né, de período em período, de acordo com o que se está medindo e o que se espera da empresa. Então, o relatório de desempenho pressupõe sempre uma comparação entre o que se pretendia e o que foi, de fato, conseguido. E à medida que haja diferença entre o real, o conseguido e o planejado, existirão desvios. Quer dizer, esses desvios, essas diferenças, precisam ser de conhecimento de quem é responsável pela área, até para que esse responsável pela área possa entender os motivos que levaram a não atingimento do objetivo e, principalmente, reunir esforços para corrigir os problemas e, da próxima vez, chegar a esses objetivos. Porém, se não houver essa distribuição constante de relatórios, de período em período, o planejamento acaba se esvaziando. Então,
não basta fazer o planejamento, o importante também é aplicá-lo e fazer com que as áreas, de fato, acompanhem esse planejamento, façam dele a maneira pretendida de atuar com eficiência e eficácia e, de fato, utilizem na linha de melhorarem. Muito bem. Então, uma vez definido o planejamento, nós temos agora condições de entendermos com mais precisão o nosso próximo assunto, que é o orçamento empresarial, quer dizer, toda esta abordagem inicial destinada a compreender as funções administrativas, notadamente a função de planejamento, o conceito de variável endógena ou interna, variável exógena, a importância disso para o planejamento, os planos periódicos, os planos feitos para projeto, todas essas informações são necessárias para uma melhor compreensão do nosso assunto orçamento empresarial, que é o que nós passaremos a abordar a partir da nossa próxima sessão. Então, fica encerrada a primeira parte da aula e, na sequência, iniciamos o conceito de orçamento empresarial. Muito obrigado.